Que o Senhor possa socorrer. Pai querido e Pai amado, nesse momento eu te apresento, Pai. Mais uma vez, Senhor, essas vidas, Pai Santo, olha para as vidas que estão na madrugada, te buscando, Senhor, apresentando, Senhor, as primeiras horas do dia, o seu agradecimento, as suas orações. Olha para esse povo aflito, Senhor, olha para esse povo, Pai, a qual somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então coloque isso no teu coração. O Senhor vai te ajudar a vencer essa situação. O Senhor vai te ajudar a vencer esse problema. Vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar direção para você ser vitorioso nessa luta que você está vivendo. Busca o Senhor e de todo o teu coração e peça socorro dele, ajude, que ele venha te dar discernimento da direção dele, que você possa, né, viver pela direção do Senhor. Quem sabe o Senhor vai dizer para você dizer não para alguém, ou então para dizer sim. Quando o Espírito Santo habita num coração, há transformação nesse coração. Há transformação. Então é isso que precisamos, o Espírito Santo habitando no nosso coração. E nós sermos aqui para a palavra, falando de marido, de casamento, falando de relacionamento, falando de vergonha, falando de bênção, falando de remidor. Vamos para a palavra Ruth, capítulo 4, que diz assim: Boaz se casa com Ruth. Olha aí, um monte de separação e Deus dá uma palavra de casamento. Olha aqui. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: O fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Emeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, estava vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra. Diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, e redime-a, mas se não houver de redimir, declaro-me que para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redime, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Boaz diz, né, que ele irá redimir. Então disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não a prejudiquei a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei a redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilom e de Malom, e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha, e todo o povo que estava na porta, e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel.
e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faça o nome Eframado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Essa é a história de Ruth de Boaz, né? Eu creio que você conhece. Fala com relacionamento, fala com remidor, fala com mudança de vida, fala com honra, né? Fala com amparo. Então ali Ruth, como bem sabemos, ela era esposa do filho de Noemi. Interessante, né? Que Noemi era uma mulher amarga. Ela tinha veio ela veio de outra cidade, por quê? Porque na sua terra havia fome, então veio buscar socorro em outra cidade, e ali os seus filhos casaram com as moabitas, e depois ela perdeu seus filhos, seu esposo, e ficou somente com as noras, não é verdade? E o que aconteceu? As noras estavam livres. Por quê? Porque elas ficaram viúvas, então elas estavam livres para seguir sua vida. Não havia mais compromisso com Noemi. Mas só que das duas noras, Ruth quis ficar com Noemi. E interessante, né? Ruth não, eu creio que Ruth se apegou tanto a Noemi, amou tanto Noemi. Eu entendo assim, porque ela poderia abandonar não, se separar de Noemi e seguir a vida dela, mas não, ela ficou com Noemi, sabendo que Noemi não tinha mais filho para casar com Ruth, né, para amparar Ruth e para cuidar de Ruth, para ser o remidor de Ruth, para continuar ali a história, né, o legado. Então o que aconteceu? Ambas ficaram juntos e Ruth disse, né, para Noemi que serviria, onde ela fosse ela iria, que o Deus dela seria o Deus de Ruth, porque Ruth não servia ao Deus de Noemi. Então, olha só, eu acho tremendo isso, porque tem pessoas assim, né? Não, eu só vou casar com alguém da igreja. Eu só vou casar com alguém da caminhada. Mas Ruth não servia a Deus. Ruth servia outro Deus por causa dos seus pais, dos seus costumes, servia outro Deus. Então ali, quando Deus quer resgatar uma vida, não interessa. Ele coloca pessoas, servos de Deus, para resgatar aquela vida. Ele coloca uma serva de Deus para resgatar aquela vida. Então foi isso que aconteceu com Ruth. Tanto é que Ruth passou a... Aí ela disse que serviria o Deus de Noemi. O Deus de Noemi seria o Deus dela. E o interessante, né, que eu vejo pessoas dizer assim, eu casei com um servo de Deus, mas eu fui infeliz, eu fui traída. Eu escuto muito isso. Então tem mulheres que dizem assim, não adianta a gente esperar de alguém que se diz servo de Deus, porque tem muitas pessoas que são servo de Deus, mas não que dizem, né? Porque servo é servo. Mas tem pessoas que dizem servo de Deus e são mau caráter. Tem pessoas que dizem servo de Deus, mas não servem a Deus. Então, mulheres que já se relacionaram com esses homens, hoje e chegou ali uma separação, uma vergonha, uma decepção, um abandono. Hoje elas entendem que elas podem sim ter um relacionamento com alguém que não serve ainda a Deus, mas que tem temor de Deus, que tem caráter de Deus e que falta somente o quê? Uma Ruth na vida daquela pessoa para trazer ele para Deus. Então, ou então, entendeu? Ou então uma sogra para trazer aquela pessoa para Deus. Você está entendendo? Isso aconteceu com você. O que aconteceu? Sabemos que Ruth chegou aqui, foi cuidar de Noemi e foi colher espigas na terra de Boaz. Boaz, né, ouviu, se agradou de Ruth, mas ficou ali calado. E Noemi instruiu a Ruth. Interessante isso. E, meu Deus do céu, agora eu entendi. Agora instruiu Ruth a se aproximar de Boaz. Olha só. Você está entendendo? Própria Noemi, porque Noemi sabia que Ruth precisava ser amparada. Ruth, jovem, né, precisava de um remidor, precisava de um amparo. E
Noemi instruiu Ruth como ela devia fazer para chegar à presença de Boaz. E o que aconteceu? Ruth obedeceu. Então, Ruth tinha sido alguém obediente, entendeu? Não era servir ao mesmo Deus antes de conhecer Noemi, mas ela já havia o que? Obediência na vida dela. Então, aquilo que Noemi falava para Ruth fazer, Ruth fazia. E o que aconteceu? Chegou ali ao encontro de Boaz, não é verdade? E quando Boaz viu Ruth ali aos seus pés, na beira da cama, né, onde ele estava, naquela festa, o que foi que aconteceu? Boaz disse que iria ver se havia um remidor. Se não houvesse um remidor na linhagem de Noemi, para amparar Ruth e para amparar ali a família, o que seria? Boaz seria esse remidor. Então, por isso que aqui no capítulo 4, Boaz fez isso. Ele chegou ali, aquele que era o remidor, e falou, chegou ali, chamou os anciões a testemunho do que estava acontecendo, e para que fosse feito, né, na presença. Aconteceu. Aquele que era para ser o remidor de Ruth disse que não, que ele deixaria para Boaz ser o remidor de Ruth, para ser remidor de toda a herança ali de Noemi, né, de todo o amparo que elas precisavam. E o que aconteceu? Boaz pôde sim casar com Ruth. E interessante que aqui fala, né, que os anciões oraram e falaram, né, que Ruth fosse na vida de Boaz, que nem foi Lia e Leia, que edificaram, entendeu? Então a mulher, ela vem para a vida do homem para edificar a vida dele, para edificar a família, né? Então por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa. E o homem vem como o quê? Como remidor, aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que honra, né? Aquele que tira a vergonha, que no caso ali Ruth estava precisando ser amparada, e isso aconteceu na história de Boaz, de Ruth, de Noemi. E o que aconteceu dessa moabita, nasceu quem? Obed, o avô de Davi. Olha a linhagem, olha só, aquela jovem que foi ganha pela sua sogra, que ela passou a querer o Deus de Noemi, né? Olha como Deus honrou, olha a história que Deus tinha para Ruth. Então é isso que o Senhor tem para você. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que o teu Deus, ele é o teu remidor. Eu quero dizer para você que quando Jesus foi lá naquela cruz, ele foi o nosso remidor. Quando Jesus levou ali, pagou o preço por nós, ele estava ali nos tirando da vergonha, ele estava ali nos amparando, né? E tem mulheres aqui que estão querendo viver isso e vão viver isso, sabe por quê? Porque Deus, ele é maior interessado que você tenha uma estrutura na sua vida. Para quê? Para poder ter esse alicerce com Cristo, para ajudar teus filhos, para ajudar a tua família. Aleluia. Oh, que maravilha, Nessina. Sogra faz o papel de mãe. Nora se torna o que? Filha da sogra ou filho da sogra. Então é esse o propósito de Deus, unir famílias. E o que mais a gente vê? Relacionamento que não dão certo. Por quê? Porque a mulher não se dá bem com a sogra, porque o marido não se dá bem com a sogra e vice-versa. Até fazem piadinha, né? Que sogra é não sei o que, não sei aquilo, e lançam palavras ali de maldição. Interessante, mas aqui, ó, pela palavra de Deus, tudo que vem de Deus para nossa vida é bênção em nossa vida, seja sogra, seja nora, seja o que for. São duas famílias se unindo, são dois reinos, dois povos se unindo.
Aleluia, Jesus. Você precisa estar na palavra de Deus, está na palavra de Deus. Então, você precisa ter paz. Sem paz, você não vai conseguir ouvir resposta nenhuma do Senhor. Se o teu coração está ansioso, se você está desesperado, se você está aflito, se você está angustiado, como que você vai ouvir Deus falar com você? Acalma o coração, te aquieta. Ouve Deus falar com você através da palavra. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Jesus, é o nosso remidor. O Senhor Jesus te comprou. Aleluia, Deus te comprou. Aleluia, Deus, hoje você, aleluia, Jesus tem um remidor. Hoje você tem alguém, aleluia, Jesus, na tua vida, que zela pela tua vida, que cuida pela tua vida, que te deu honra como pecador, como pecadora. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso remidor. Aleluia, Deus, e você que está vivendo esse relacionamento aí, esse relacionamento ao qual esse esposo não faz o papel de um remidor, ou então esse homem que está vivendo esse relacionamento com essa esposa que não faz o papel de uma edificadora. Então o casal, eles têm um papel, cada um tem o seu papel na família. Entendeu? Então esse propósito é propósito de Deus. Um edifica e um ampara. Um vem com sustento e um vem com edificação. Um vem com... No momento da tempestade, a mulher sempre tem que ser o quê? A calmaria. É ela que tem que acalmar. Que é o papel da mulher dentro do lar. Dentro do lar. Ela tem que ser aquela que acalma. Que acalma, não adianta, não adianta. Não é viver humilhação, é totalmente diferente. Então, que papel você faz dentro do teu lar? Você tem feito esse papel de uma edificadora? E que papel esse homem tem feito dentro do teu lar? Sabemos que traição vem do maligno, adultério é pecado. Adultério desagrada a Deus. E um ser humano é falta de quê? De conhecimento. Não sabe o que está falando. Não sabe. Né? E o pior de não saber o que está falando, está machucando ali. Está machucando um coração. Está machucando ali uma vida que ama ele, né? Então é isso que nós temos que entender. Você, nesse teu relacionamento, nós precisamos buscar Deus, ser alicerçado em Deus, saber qual é o teu papel como esposa. Tem pessoa que não sabe nem o seu papel como esposa. Aí tem um esposo que não sabe nem qual é o seu papel como esposo, né? Pensa que é só botar comida dentro de casa, veste, medicamento, o prazer, né? Não é só isso. Tem que ter Cristo em nossa vida, tem que ter alicerce, estrutura para toda dificuldade, para toda luta que vai vir numa relação. E tem que principalmente amar a esposa como Cristo ama a igreja. E tem que amar o esposo como se amasse a Cristo. Por isso que eu coloquei o louvor como uma noiva apaixonada. Então, se você é apaixonada por Cristo, você vai saber cuidar do teu esposo. Você vai saber tratar o teu esposo, porque você vai lembrar, eu tenho que amar o meu esposo como ele fosse a Cristo. Então você fica dizendo, Senhor, se eu estivesse perto de você, se eu estivesse perto do Senhor, eu não sei como você fala com teu Deus, eu não sei como você fala com o Senhor, né? É o teu vocabulário, é o teu jeito, não adianta falar com palavras bonitas, tem que falar como você é, com sinceridade, e ali pessoas que novas convertidas, né, vão falando ali do jeito que são, depois o Espírito Santo vai moldando e já vai falando com mais reverência, e vamos se amar e ter amor próprio, né? Então vocês estão entendendo o que é relacionamento, o que é casamento, o que é família. Precisa de alicerce em Cristo. Ai, irmã, mas quando eu casei eu não tinha Cristo, eu não tinha esse conhecimento, esse entendimento, eu não tinha quem falasse de que eu tinha que ter sabedoria, eu não tinha quem me ensinasse, mas hoje é diferente, hoje o Senhor te ensina, hoje o Senhor fala com você, hoje o Senhor te ajuda. Então o que vai acontecer? Uma nova história no teu casamento. Então o teu casamento pode ser transformado
como que vai ser transformado? Pela tua vida com Cristo, pela tua vida com o Senhor. Então, através da tua vida, haverá uma transformação no teu casamento. Se o teu casamento é de Deus, quando eu casei, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esses ensinamentos, eu não sabia. Tive uma convivência, um relacionamento, sinceramente, que não foi bom, mas eu não tinha toda isso que o Senhor hoje me ensinou, que hoje eu sei, que eu tenho conhecimento, entendeu? Então, quando o Senhor colheu meu esposo, eu ainda não era cristã, o Senhor ainda não tinha alcançado o meu coração. Depois de viúva, que o Senhor, que eu me rendi ao Senhor, me entreguei ao Senhor e até hoje eu sou dele. Por isso que do louvor, né, como uma noiva apaixonada, até hoje eu sou apaixonada pelo Senhor Jesus e ninguém vai tirar o lugar dele do meu coração. Ele é o primeiro na minha vida, independente de quem vier, independente de família, independente de quem vier na minha vida, ele sempre é o primeiro na minha vida. Por isso que quando eu estava orando, veio esse louvor, né? Eu disse, é verdade, Senhor, eu sou sim a tua noiva apaixonada, te esperando, né? Porque nós temos que ser essa noiva apaixonada, esperando o Senhor, o arrebatamento, a vinda do Senhor. Você está entendendo? Você que está sozinha, que está esperando um Boaz na tua vida, um remidor na tua vida, aquele que vai te amparar, aquele que vai te amar, que vai cuidar de você. Você tem que ser o quê? Uma Ruth na vida dele. Você tem que ser o quê? Uma edificadora na vida dele. E como ele tem que ser esse remidor na tua vida, você tem que ser essa mulher edificadora. E para nós sermos essa mulher edificadora, precisamos de quê? De Cristo. Precisamos de quê? De estrutura, de alicerce espiritual. Lenita, você é solteira? Não sabia. Olha, então Deus te trouxe aqui, né? Tá vendo, né? Aprende. Se você hoje é essa mulher edificadora, então pode ter certeza que Deus entrega o teu esposo para você. Deus vai colocar na tua vida esse remidor. Ali, bem de Deus, ele vai se unir com a tua família. Se começou em desunião, você pode até casar, você pode até viver junto, mas vai ter uma vida de luta, uma vida ali de brigas, uma vida ali, mas a tua família é assim comigo, né? Se o marido é um servo de Deus, vai lá suportar aquela mulher, vai aguentar, porque fez o quê? Um voto com Deus, né? Um voto na presença de Deus, de ser fiel até a morte, de ser esse companheiro. Eu conheço esse homem, ele tem uma fidelidade com Deus. A mulher pode ser o que for, mas ele vai manter a palavra dele com Deus, entendeu? E essa mulher que também tem uma fidelidade com Deus, ela vai manter a palavra dela com Deus. E o que Deus vai fazer? Vai dar vitória. Vai dar vitória a este homem, vai dar vitória a esta mulher. Ele vai fazer. Eu já vi relacionamentos que aparentemente parecia que não era de Deus, que o homem não honrava a mulher, mas a mulher amava aquele homem e aguentou muitas coisas, não desistiu. E sabe o que foi que aconteceu? Aquela mulher foi fiel a Deus com aquele compromisso, né, de ser fiel ali, e Deus mudou a história. Deus mudou a história, Deus fez aquele homem honrar aquela mulher. Hoje são um casal de pastores, entendeu? Quando eu conheci, eles não eram. Ele traíra ela como, meu Deus do céu, parecia assim que era uma coisa normal. E, e uma vez eu presenciei a outra pessoa envolvida chegar e falar. Eu vim aqui falar que o fulano estava pregando, hein? Estava pregando, estava na igreja, estava dentro da igreja. E chegou lá, eu estava presente, tinha acabado as orações, foi numa manhã, né? Então sempre trabalhei com intercessão, então eu estava na congregação
em oração com as irmãs. Quando pensa que não, chegou aquela mulher. Chegou aquela mulher falando, eu quero conversar contigo. E na frente de todo mundo, aquela conversa daqueles que estavam presentes. E falou que ela tinha um caso com o marido dela. Agora imagine, né? Termina de uma oração, termina ali de uma comunhão com Deus e alguém chega e conta isso para você. Pois ela, sabe, eu vi aquela mulher, ela ficou numa calmaria, ela não brigou, ela não gritou, ela não bateu, ela não fez nada. Ela escutou. Você pensa que ela deixou o marido dela? Ela não deixou. Ela ficou com ele. E nesse momento, nessa época, eu era dirigente da obra. Por isso que eu estava ali presente, né? Por isso que eu tinha que participar ali daquele assunto. E o pastor da igreja disse assim: irmã, o que você vai fazer com essa situação? Eu disse simplesmente: se ele se arrepende, se ele pede perdão, porque envergonhado foi ele, que ele se arrependa, não faça mais e continue na obra, continue seguindo com Cristo. E foi isso que aconteceu. Ele se arrependeu, né? Ele ficou envergonhado. Claro que foi uma vergonha para ele, né? Porque na igreja parecia uma coisa. Então Deus permitiu acontecer tudo aquilo, mas foi a última vez que aconteceu na vida dele. Então ele continuou na obra. Quando eu saí do ministério, ele ficou como dirigente. Deus já me levou para outro trabalho e ele ficou como dirigente e a obra continuou crescendo e são experiências de obra, são experiências de transformação de Deus, que Deus pode transformar um relacionamento, mas tudo precisamos de Deus. Tudo precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te ensinar a ser essa mulher edificadora. A palavra de Deus vai te ensinar a ser esse homem remidor que ampara, né? Esse ali que é o cabeça da família, que representa Cristo dentro da família. O homem representa Cristo, é um representante de que você quer um relacionamento vivido em Cristo. Busque na palavra de Deus, busque ser essa edificadora dentro da tua casa e busque ser esse esposo que representa Cristo. E quantos homens tem, meu Deus do céu, que a gente olha e diz, isso daí não representa Cristo, não. Não representa mesmo. Uma coisa eu digo para você, que o Senhor Jesus, ele é o nosso remidor. Que o Senhor Jesus, ele te comprou, entendeu? Você não é mais escrava, você não é escravo, você é livre. Hoje o Senhor pegou você, o Senhor Jesus, quando foi ali pagar o preço por nós com seu sangue, não foi para você viver uma vida de uma vida de humilhação, não, não foi para viver. Lutas é uma coisa, batalhas é uma coisa, provas também é outra, né, outra coisa, mas humilhação é totalmente diferente. O Deus, ele não humilha ninguém, não humilha. As consequências dos nossos pecados é consequência dos nossos erros, das nossas escolhas, da nossa ignorância. Mas Deus não humilha, Ele é aquele que muda a nossa história, é aquele que nos dá valor quando ninguém dá valor. Oh, bom dia, você tem um remidor. Procure aprender com a palavra de Deus, procure ser essa mulher, essa esposa edificadora. Você que não tinha isso. Choramos por quê? Porque há quebrantamento. Choramos porque nos arrependemos. Uns choram porque são uma alma amarga, assim. Outras choram porque estão se arrependendo. Outras choram de agradecimento. Então, tem vários motivos do choro. Não é, tá chorando porque a alma está amarga. Eu fico ouvindo as pessoas falarem, né? Tá chorando, é amargura de alma. Não é, não. Não é, o choro não representa. Tanto é que o próprio Jesus chorou e ele não tinha uma alma amargurada, não é verdade? Ele não tinha uma alma amargurada e ele chorou. Tá, entendeu? Entenderam? Tem alguém aí que está fora do remidor, tem alguém que está fora da presença do Senhor e que o Senhor Jesus é teu remidor, ele está te convidando.
Ele está te convidando, ele está querendo colocar sandália de evangelho. Lembra que ali nos costumes era o que? Tirava o sapato e dava para o remidor, né? Interessa o que Jesus faz, ele cuida de nós, ele cuida de você. Mas basta você dizer, eu quero. Não fique longe do teu remidor, não fique longe daquele que te ama, né? E a gente nunca deve ficar longe daquele que nos ama, não é verdade? Hoje eu estou um pouco longe daqueles que me amam, mas não é mas por quê? Porque eu estou aqui a Deus, a propósito de Deus, né? Mas não fique longe daqueles que te amam, não fique. Fique perto de Jesus, né? Como a noiva apaixonada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Entenderam? Entenderam a palavra de Deus? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês entenderam o que Deus quis falar conosco nessa manhã? O que Deus queria falar com essas mulheres que estão aí sofrendo? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento da palavra dele, para vocês serem essas mulheres edificadoras, né? Deus guarde vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus possa suprir todas as necessidades e realizar os sonhos de cada um de vocês. Que os sonhos de vocês possam estar a concordância dos sonhos de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.